Quando falamos no primeiro avião que levantou voo, o mais pesado que o ar, logo de cara a gente vai lembrar de Alberto Santos Dumont, lá em 1906, no dia 23 de outubro, quando ele decolou pela primeira vez com o seu 14 bis, marcando aí uma nova era da aviação, saindo da era dos mais leves que o ar e entrando então os mais pesados, os aviões. Agora, isso eu tô falando de avião. Se eu te perguntar qual foi o primeiro helicóptero a levantar voo, você saberia responder? Nesse vídeo você vai conhecer alguns projetos de helicóptero que começaram muito tempo antes do que você imagina, até chegar nos primeiros helicópteros operacionais durante o século XX. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Quando nós falamos em aeronave que decola e pousa na vertical, para muita gente isso pode até parecer uma ideia nova, porque tem uma sigla aí que muita gente está usando, que é o eVTOL, que é o Electric Vertical Takeoff and Landing, né? Que é decolagem e pouso na vertical. Mas esse termo VTOL, Vertical Takeoff and Landing, já é utilizado na aviação há muito tempo, e a ideia de se criar uma aeronave que pudesse decolar e pousar na vertical, ela já é tão antiga quanto a ideia de voar. A ideia desse vídeo é eu passar por diversos projetos ao longo não de décadas nem de séculos, mas sim de milênios. É uma história interessante, porque os primeiros projetos de helicóptero, vamos dizer assim, não projetos de helicóptero do jeito que a gente conhece hoje, mas as primeiras ideias de fazer algo voar usando a força de rotação é bem mais antiga do que você imagina. Mas antes de continuar, eu quero falar da loja Aero por Trás da Aviação, onde a gente tem produtos bem legais com temas de aviação, como essa camiseta aqui que eu estou usando, que aparentemente não tem estampa nenhuma, só tem o loginho do Aero, mas a estampa está atrás, que é a estampa do Follow Me. Essa aqui é a camiseta que faz referência aos carros que trabalham no aeroporto, o Follow Me, que inclusive já fizemos vídeo aqui no Aero por Trás da Aviação mostrando de perto como esses carros funcionam. Então essa camiseta aqui e outras estampas tem lá na loja Aero por Trás da Aviação, não só camisetas, mas outros produtos bem legais, sempre com esse tema aeronáutico que a gente adora. Beleza? Bom, voltando um pouco na história, ou melhor, um pouco não, voltando muito na história, eu vou pro ano de 320 depois de Cristo, lá na China. Eu tô falando de por volta de 1700 anos atrás. Não se sabe exatamente quem projetou um negócio que pode se lembrar aí de hélices para fazer um objeto voar. Isso aí foi um brinquedo, na verdade, criado lá na China, na dinastia Jin. Consistia numa hastezinha com duas penas. Lembra daquele brinquedinho que você girava assim, tinha uma hélice e saia voando? Pois é, essa ideia vem lá da China de 320 depois de Cristo. No Japão também teve a mesma ideia e esse brinquedo era feito de bambu. E a ideia era diversão mesmo, girar um negocinho e ver ele sair voando. Apesar de ser um brinquedo, era um negocinho que já era capaz de gerar sustentação, trabalhar aí com essa força aerodinâmica, mais ou menos do jeito que a gente vê os helicópteros de hoje em dia. Bom, saindo lá da China e indo para a Itália no século XV, quem que não lembra daquele projeto de Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci teve projetos como o paraquedas, o ornitóptero, também a asa delta, e ele desenhou um parafuso aéreo, que é essa imagem super famosa, que não lembra muita coisa do helicóptero que a gente conhece atualmente, mas ele já pensava nesse conceito aerodinâmico de esse parafuso rosquear o ar e conseguir gerar sustentação assim. Apesar de Leonardo da Vinci na época nunca ter colocado isso em prática, esse sistema de sustentação já foi testado por pessoas recentemente e provou que isso daí realmente funcionava e geraria sustentação. Isso mostra que naquela época, em 1483, o Leonardo da Vinci já tinha os seus estudos sobre o escoamento do ar e efeitos aerodinâmicos. Em 1784, lá na França, o francês naturalista Christian Launois, junto com o seu mecânico, o Bienvenu, eles criaram um negócio que poderia ser um helicóptero. Na verdade, eles apresentaram um protótipo bem simples, de algo que até lembrava aquilo que os chineses fizeram em 320 depois de Cristo, que era um sistema aí de penas, né, formando como se fosse uma hélice, dois sisteminhas conectados com uma haste e um arco, que ele poderia ser girado, isso aí gerava
gerava uma torção, né, como se fosse um elástico, ia girar no sentido contrário, o aparelhinho poderia ganhar sustentação, poderia voar. Esse experimento foi mostrado para a Academia Francesa de Ciência em 1784, mas é claro que, como funcionava com essa tensão, né, como se fosse um elástico desse arco, ele só gerava sustentação, só voava enquanto esse sistema estava tensionado. Depois ele parava de voar. Lógico que isso fazia um voo bem curto, só por alguns segundos, mas era suficiente para fazer esse brinquedo voar por alguns metros. Eu falo brinquedo porque, no final das contas, isso acabou também se transformando mais em um brinquedo do que um potencial aparelho voador ali naquela época do século XVIII. Avançando um pouco no tempo, já indo para o século XIX, em 1843, um famoso pioneiro da aviação chamado George Cayley. Esse inglês é um cientista famoso que fez alguns experimentos ali na aviação, principalmente na parte de planadores. Ele é conhecido por ter criado o primeiro planador. E o George Cayley também fez um aparelho chamado carruagem voadora. Se você olhar os desenhos, parece um negócio bem estranho, mas a ideia era interessante, porque ele colocou um sistema de 4 hélices. Na verdade, não eram hélices, eram discos que poderiam gerar sustentação e fazer com que essa aeronave decolasse na vertical. Só que isso acabou, assim como Leonardo da Vinci, nunca saindo do papel, e o George Cayley nunca colocou isso em prática para ver se realmente funcionava. Mas, apesar de isso nunca ter virado realmente nenhum protótipo, mostrou a capacidade, né, o conhecimento do George Cayley naquela época, em meados do século XIX, sobre a aerodinâmica. Saindo dessa era de projetos e pequenos brinquedos, a gente entra já no século XX, pós-Santos Dumont, um ano depois, em 1907. Isso aconteceu com o francês Paul Cornu, um pioneiro também da aviação, que criou, a gente pode dizer assim, a primeira aeronave de asas rotativas que realmente fez um voo. Vale lembrar que lá na França, nessa época, era onde tudo acontecia. Por isso, inclusive, que o Santos Dumont voou na França e o seu primeiro voo foi realmente o primeiro voo, tudo acontecia lá. Logo, era natural que os franceses fossem pioneiros, né, da aviação. Não foi diferente, então, com o Paul Cornu. Esse cara era fabricante de bicicletas. Ele foi responsável por fabricar um helicóptero e realizar um primeiro voo de uma aeronave com asas rotativas. Paul Cornu levantou voo nesse helicóptero experimental no dia 13 de novembro de 1907. A estrutura dessa aeronave era de aço e era um negócio curvo conectando 2 sistemas de rotor. Ou seja, em cada extremidade desse arco de aço tinha um rotor. Então, um de cada lado, e no meio ficava o piloto e o motor. E esse motor era conectado aos rotores através de uma correia de transmissão. E naquela época, o Paul Cornu já entendeu que se os rotores girassem no sentido contrário, ou seja, fossem contrarrotativos, ele conseguiria eliminar a questão do torque. Então era isso que acontecia com esses rotores. O controle da aeronave era fornecida por cabos que ficavam ali no piloto e mudava o passo dos rotores, né, para ela poder fazer os seus movimentos. O helicóptero do Paul Cornu fez vários saltos curtos, entre 1,5 m e 2 metros. E esses voos duravam aí menos de 1 minuto. Era bem curto. Mas vale lembrar que naquela época, 1907, muita coisa estava bem no início na aviação. Mas, apesar de ter sido um pioneiro nas asas rotativas, o Paul Cornu acabou abandonando o seu projeto depois que ele viu que o seu sistema de controle de voo era ineficiente e ele acabou não fazendo mais esse negócio aí. 9 anos depois, a gente vai lá para o Império Austro-Húngaro, onde um major do exército austro-húngaro se juntou com mais 2 engenheiros para criar um projeto também de asas rotativas. O major Stefan Petrotti e os engenheiros húngaro e tcheco Theodor von Karman e Wilhelm Zurovec trabalharam no desenvolvimento do helicóptero antes e durante a Primeira Guerra Mundial lá em Budapeste. Eles produziram 2 protótipos, o PKZ-1 e o PKZ-2. O objetivo dessas aeronaves era substituir os balões de observação. Balões de observação, além de serem perigosos porque eles eram inflamáveis, eles também eram muito grandes, alvo fácil para os inimigos. Então,
Essa ideia desse pessoal lá do Império Austro-Húngaro era fazer uma aeronave menor, que não tivesse o perigo de explosão e conseguisse fazer o trabalho de observação. E uma coisa interessante é que essas aeronaves não voariam livre. A ideia é que elas ficassem presas em um cabo, e aí ela ia fazer o voo, né, presas nesse cabo para ter esse controle, para fazer a observação, depois puxar de volta. O PKZ-1 realizou alguns testes e foi capaz de erguer 3 homens a uma altura de mais ou menos 50 centímetros a 1 metro. Já o PKZ-2 tinha um sistema anti-torque. Eram hélices contrarrotativas, justamente para anular esse torque, e uma aeronave que já tinha uma performance melhor do que a primeira versão. Então ele era capaz de subir a uma altura de 50 metros. E aí, subindo nessa altura, o cabo, né, que segurava ficava sob tensão, né, e conseguia manter esse controle através desse cabo. Mas esse projeto acabou não indo para frente. Acontece que eles perceberam que o negócio era ineficaz e também oferecia um certo risco, então acabaram abandonando. Em 1923, teve um espanhol chamado Juan de la Cierva que fez o primeiro girocóptero. Eu não vou falar muito da história do Juan de la Cierva aqui, porque eu conto sobre ele na história sobre o girocóptero. Então, só para contextualizar, né, tudo que o Juan de la Cierva descobriu ali na época que ele fez esse girocóptero, da questão da aerodinâmica, serviu muito como base para projetos futuros. Mas vale lembrar que a ideia do Juan de la Cierva não era construir uma aeronave para decolagem e pouso na vertical, mas era sim diminuir o uso de pista dos aviões. Então ele pegou um avião, fez uma adaptação tirando as asas e colocando um rotor, e aí ele conseguia usar esse rotor para usar menos pista na hora de pousar e na hora de decolar. Era um rotor que girava livre, sem estar conectado a um motor, exatamente como funciona o girocóptero, e a propulsão era dada por um motor com uma hélice, né, para fazer a tração e a aeronave ganhar velocidade para o rotor começar a girar e gerar sustentação. Ele criou alguns protótipos, que foi o C1, C2, C3, e o C4, e essa aeronave ficou conhecida como autogiro. O resultado desse feito do Juan de la Cierva foi a primeira aeronave de asas rotativas eficiente, que realmente conseguiu voar, mas nesse caso a gente ainda está falando de autogiro. Em 1936 a gente vai para a Alemanha, com um engenheiro alemão, criador da Focke-Wulf, aquela empresa que fez vários aviões que voaram na Segunda Guerra Mundial. Eu tô falando do engenheiro Henry Focke. Esse cara, junto com outro engenheiro alemão, o Gerd Agelis, eu acho que é assim que se pronuncia, eles focaram no desenvolvimento de helicópteros. E aí eles criaram o Focke Agelis FW-61. Esse helicóptero voou pela primeira vez no dia 26 de junho de 1936. Um helicóptero experimental se tornou o primeiro helicóptero totalmente controlável. E na época ele bateu vários recordes de altitude, conseguiu voar ali a uma altitude de mais de 3.400 metros, a uma distância em linha reta de mais de 230 quilômetros. Apenas 2 protótipos desse helicóptero FW-61 foram construídos e, infelizmente, eles acabaram sendo destruídos durante a Segunda Guerra Mundial, e hoje em dia até tem uma réplica, né, desse projeto em um museu na Alemanha, mas os originais acabaram sendo destruídos. Bom, agora você conheceu toda uma timeline aí, uma cronologia em relação à criação dos helicópteros, até chegar finalmente naquele que é considerado o pai do helicóptero, o Igor Sikorsky. O Igor Sikorsky foi um russo-americano. Ele nasceu em Kiev, na Ucrânia, em 1889, numa época que Kiev fazia parte do Império Russo, então por isso que a gente chama ele de russo. E desde pequeno ele tinha um interesse pelo voo e acabou se formando em engenheiro e designer de aeronaves. Durante a sua vida adulta, ele já estava nos Estados Unidos e começou a trabalhar no desenvolvimento de helicópteros por lá. O primeiro protótipo de helicóptero que ele fez foi chamado de VS-300 e passou por várias versões até aperfeiçoar o suficiente e chegar naquilo que a gente conhece como o helicóptero dos dias de hoje. A primeira configuração do VS-300 era um rotor principal e um rotor de cauda alimentado por um motor Lycoming de 75 HPs. No dia 14 de setembro de 1939, o próprio Igor Sikorsky, que era um piloto de testes, fez o seu primeiro voo no VS-300. Esse voo foi bem curto, durou por volta de 10 segundos, ele ficou pairado a poucos centímetros do chão, mas já era um começo. Já na segunda versão do VS-300, o Sikorsky removeu o problema do cíclico que ele tinha colocado na primeira versão e colocou atrás 2 rotores adicionais na horizontal, porque aí
Além do sistema anti-torque do rotor na vertical, também tinha esses horizontais para ele poder fazer os seus movimentos de voo, controle de voo. Então a cauda dessa segunda versão tinha 3 rotores. Só que aí em 1941 o Sikorsky resolveu redesenhar esse helicóptero com a ideia de tirar esses rotores extras. Mas isso não aconteceu logo na terceira versão não. Na terceira versão, além do rotor de cauda para fazer o sistema anti-torque, o Sikorsky também colocou um outro rotor na horizontal com 2 pás para poder fazer o controle de arfagem da aeronave. Ele dava força nesse rotor de cauda, a cauda levantava, baixava o nariz, né? Ao contrário, fazia isso também. Mas não era o projeto final que o Sikorsky buscava. Acontece que até então ele ainda estava no desafio de conseguir resolver o problema de mudança de passo do rotor e fazer os movimentos do helicóptero como a gente conhece hoje. Os testes dessa terceira versão do VS-300 foram avançando e o Sikorsky, junto com o seu gerente de projetos, William Hunt, começaram a redesenhar para chegar naquela proposta final do helicóptero. Na quarta versão desse helicóptero foi introduzido um sistema completo de controle de voo. A partir daí então não tinha mais a necessidade daquele rotor de cauda na horizontal para fazer o movimento de arfagem. Então ficou só o rotor para anti-torque mesmo e todo o controle através do cíclico. E aí claro que o projeto foi recebendo ajustes finos, eles chegaram na versão VS-300A em 1942. Cada voo que eles faziam nesse helicóptero, eles ajustavam alguma coisa e a gente tem a partir daí finalmente o helicóptero da maneira que a gente conhece hoje. E é exatamente por isso que Igor Sikorsky é conhecido como o pai dos helicópteros, porque foi ele que trouxe esse tipo de controle como a gente conhece, a configuração do rotor principal e o rotor de cauda. E aí foi graças a esse desenvolvimento desse helicóptero que eles conseguiram fazer uma versão para transportar um piloto mais um passageiro. Depois essa nova versão foi nomeada VS-316. Já no meio militar, esse helicóptero ficou conhecido como Sikorsky S-47 e R-4, e ao todo foram construídas 131 unidades dessa aeronave. Então é isso, essa é a história dos helicópteros. Agora você entendeu por que o Sikorsky é conhecido como o pai dos helicópteros e por que uma aeronave de fabricação americana tem um nome russo, Sikorsky. Fica até confuso, mas por isso, porque apesar de ter nascido lá no Império Russo, em Kiev, ele imigrou para os Estados Unidos e fez toda a sua carreira ali nos Estados Unidos e desenvolveu os helicópteros nos Estados Unidos. E a partir dessa época aí, durante a Segunda Guerra Mundial, nos anos 40, os helicópteros começaram a ganhar cada vez mais espaço e outras fabricantes foram produzindo esses helicópteros e aquilo que o Sikorsky desenvolveu nessa época a gente conhece nos helicópteros até hoje. Mas esse vídeo você entendeu que a história vem de muito mais longe do que 1939. É isso aí, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilha com quem você puder e se inscreve aqui no Aero por Trás da Aviação. Tem vídeos toda semana de história, contando muita coisa sobre aviação, mostrando a aviação de perto, em vídeos em externa, voando, tem bastante coisa interessante, então não deixa de ver os outros vídeos que estão aparecendo aqui, ó, para você clicar e ir lá curtir, tá bom? E ó, agora que acabou, não deixa também de entrar na nossa loja aeroportrasaviação.com.br, o link tá na descrição ou nesse QR Code e adquirir a camiseta do Follow Me e outros produtos bem legais que a gente tem lá. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.